Então, eu sou um filósofo, né? E dentro da filosofia eu sou mais especificamente um metafísico, ou seja, aquele sujeito que olha para as generalidades, para a universalidade das coisas, para os princípios e fundamentos dos objetos de estudo, geralmente dos outros campos e até das disciplinas. Então, como eu me debruço também sobre a religião, eu tenho interesse em saber qual é o fundamento, quais são os princípios elementares mesmo da religiosidade. E para isso a gente tem que ver qual que é o discurso religioso. A gente tem que namorar um pouco a teologia, a revelação mesmo, a Bíblia no caso, né? Discursos religiosos de místicos, de santos, de profetas, de médiuns, de inspirados, meditadores, monges, né? Buscando justamente ver em primeira mão o que é que o religioso diz sobre a experiência que ele está tendo com Deus e, claro, como é que a filosofia pode entender e explicar essa experiência. E é interessante observar também que, para a nossa metafísica de Deus ser boa, ela justamente tem que ser também absoluta. Ela tem que ter essa tendência de olhar para tudo e em tudo enxergar esse absoluto, né? Porque senão ele só apareceria em partes da vida, partes da realidade, não seria absoluto nenhum. Quer dizer, o que é o mais próprio de Deus? O que é o mais essencial de Deus? É possível falar algumas coisas sobre Deus que sejam talvez triviais. É possível falar coisas sobre Deus que sejam verdade, mas que sejam verdades parciais, meias verdades, que contêm algo de um pouco errado, ou um viés cultural, por exemplo, né? E então essa natureza íntima de Deus seria o que é o mais divino de Deus. O que é que em Deus nós identificamos como eminentemente divino ou eminentemente espiritual, né? E separar esse conceito mais puro, mais essencial de Deus, de milhões de outros conceitos de Deus que falam dele de uma maneira indireta, metafórica demais. Tá, os autores que mais me influenciam são Platão e Aristóteles, fundamentalmente, né? São fundadores da filosofia, fundadores do pensamento metafísico e alguns intérpretes modernos desse pensamento mais metafísico, mais fundamental também, né? Como autores da modernidade, né? Leibniz, por exemplo, Descartes, né? Spinoza, e também vários autores alemães do período do idealismo e do romantismo, né, sobre os quais também eu trato com mais frequência e que tem também uma veia fortemente platônica, também um apreço, um carinho muito grande por Aristóteles, né, pelas imensas realizações intelectuais de Aristóteles, mas, no geral, são autores de tendência platônica. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque o debate está um pouco viciado, há uma imensa controvérsia a respeito do que seria permitido ou não saber de Deus, né? Diferentes religiões e doutrinas, principalmente quanto mais dogmáticas, né? Elas vão propor que o que é possível saber sobre Deus é isto ou aquilo. Já a filosofia, na sua forma mais fundamental, mais metafísica, ela não pode se restringir a respostas do tipo isto ou aquilo. Ela tem que falar do que seria a generalidade fundamental da questão, e numa questão absoluta como a questão de Deus,
a filosofia ela é forçada a dizer, olha, tudo, está em todas as coisas, né? Isto ou aquilo seria um recorte que mutila, que descaracteriza o divino, o infinito absoluto. Seria como você dizer que o oceano é uma onda, o oceano é um balde de água, o oceano é um trecho de praia, né? Tudo isso descaracteriza brutalmente o conceito de oceano. Né? Para falar de oceano, você tem que necessariamente admitir que ele banha muitas praias, né? Que ele pode formar infinitas ondas sem se esgotar, sem se limitar a essas ondas. Que um balde d'água é uma representação ínfima dele, né? Que justamente o conceito de oceano é esse conceito que abarca, sim, essas manifestações de uma porçãozinha de água, de uma praia, de uma onda individual, mas que não pode de jeito nenhum se reduzir a isso. A boa notícia de interpretar a realidade como tudo, ou o divino, a verdade fundamental como tudo, é que você pode começar por qualquer ângulo, né? Então, quando a gente vê a obra de Michelangelo, ou de Bach, né, ou de Milton Nascimento, a gente não exige desses grandes músicos ou de poetas que eles falem cientificamente de Deus, que eles falem matematicamente ou fisicamente ou biologicamente de Deus. Quando a gente contempla a obra de gênios da ciência, como Isaac Newton, Galileu, Darwin, Pasteur, Einstein, a gente não exige que eles falem poética e artisticamente de Deus. Então a gente tem que ter essa condescendência, né? Fazer essa concessão de não limitar o discurso sobre Deus e, portanto, acolher as várias faces do divino conforme elas podem aparecer na cultura humana, né? Na música, essa face de Deus ela tem que ser valorizada enquanto música, enquanto uma apresentação musical. Na poesia, enquanto apresentação poética. Na matemática, enquanto apresentação lógica formal. Na filosofia, enquanto tentativa de compreensão do conceito. E assim por diante, né? Todas as atividades humanas, então, são valorizadas como possíveis buscas da verdade divina, né? E, nesse sentido, toda a função humana acaba sendo iluminada de propósito. Engraçado que essa ruptura entre metafísica e Deus, ela começa como a identificação entre Deus e a metafísica. Então, pensadores assim não muito sofisticados, como Auguste Comte, por exemplo, criador do positivismo, né, que não tinham trato metafísico, não tinham um investimento suficiente em ferramentas, em capacidades metafísicas, eles vão identificar metafísica com Deus e, portanto, vão banir a metafísica inteira, né? Tão grande era assim, o desgosto, a ojeriza de algumas pessoas dessa geração com o conceito de Deus ou de religião, que para matar Deus eles precisam matar junto toda a busca da verdade, toda a busca do fundamento da racionalidade, que é a metafísica. Se fosse um pouquinho mais consequente, né, tivesse um pouco mais de noção metafísica, o Comte teria percebido que ele destruiu junto a ciência, por exemplo, já que a ciência ela é fundamentada pela lógica, pela criticidade, pela racionalidade. Quando você destrói a metafísica, você destrói tudo isso. Então, no fundo, as ciências elas não funcionam, as artes também não. Nenhuma atividade humana funciona sem metafísica, ou seja, sem racionalidade, sem princípios fundamentais, né? Isso é absolutamente inevitável para o pensamento. Não se trata de uma invenção cultural,
né? Mas foi isso que aconteceu, se consolidou essa noção e muitos foram os profetas da derrocada cultural. Ortega y Gasset, Edmund Husserl com a sua crítica ao psicologismo, Martin Heidegger, o próprio Nietzsche disse, né, vocês mataram Deus, Deus morreu, vocês mataram Deus, e agora? O que é que a gente põe no lugar dessa destruição da metafísica? Fica só um vazio? Fica um nada? Fica o niilismo? Né? Então, muitos artistas, como Tolkien, também como Michael Ende, né, que escreveu A História Sem Fim, eles vão reagir a essa decadência cultural e civilizacional que é o crepúsculo de Deus, o crepúsculo da metafísica. E vão dizer, olha, o que vocês colocaram no lugar é o nada. É um vazio que tudo come, que tira todo o sentido, toda a beleza, toda a graça da vida. E isso vai destruir as pessoas, vai esmagar as pessoas num nível que nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ilusão jamais pôde fazer, né? Pôde se equiparar. E foi exatamente o que aconteceu, né? A partir mais ou menos das grandes guerras, da crise de sentido do mal do século, e daí até os dias de hoje, nós estamos tomando esse cálice de veneno, né, do nada, do vazio, que quem não puder ler o livro, veja o filme História Sem Fim, porque ali está retratado de uma forma muito simples, muito plástica, com imagens mesmo, esse avanço do nada sobre a esperança, sobre a razão. Exatamente, esse diálogo ele é travado entre Atreio, que é o herói simbólico da trama, né? E um monstro, um dos vários vilões da história, que é um lobo, um lobisomem chamado Gmork. Mas esse lobo, na verdade, não é uma fera. Se fosse uma fera, ele talvez tentasse devorar o herói, né? É geralmente isso que acontece nas histórias de aventura. Não, ele era um homem. Ele é um homem que se fez fera por parar de acreditar na humanidade, parar de acreditar na potência do espírito humano para o bom, para o verdadeiro, para o belo. E aí ele disse, não, você tem que aceitar que as coisas são assim, né? Eu já aceitei o nada, eu já aceitei que é assim mesmo, não existe bem, não existe beleza, a gente simplesmente busca poder, busca satisfação pessoal, né? E essas fantasias do tipo amor, verdade, justiça, são mentiras que as pessoas constroem para se enganarem. E aí ele acrescenta, né? Tem dois tipos de pessoas, que são aquelas que aceitam isso, aceitam que é assim, e tem as hipócritas, as mentirosas, que continuam buscando uma verdade, mas elas só estão impondo de novo o seu poder sobre as outras e desviando as pessoas de tudo que é belo, sagrado, esperançoso. Mas vejamos, esse é o discurso do vilão. O discurso do herói, o discurso do próprio livro, que é muito bonito e muito nobre, é de que nós temos que recuperar a esperança na criatividade humana, na capacidade de superação, de idealismo humano, de fazer o mundo um pouco melhor. Principalmente na ação, né? A razão, ela ilumina todas as coisas e organiza todas as coisas. Mas não é suficiente que as nossas ideias e sentimentos, intenções, vontades estejam organizados, direcionados. É preciso também uma força de iniciativa, uma certa coragem, uma virtude de manter um rumo, de construir alguma coisa, de propor alguma coisa, porque haverá tempestades na vida, haverá amarguras, haverá traições, haverá frustrações, né? E os desafios do ideal são justamente esses. Não é criar, ser criado. O desafio do ideal é ser mantido diante da amargura da vida. Então, aquele que consegue, depois
da cruz, né? Depois das tempestades, depois da guerra, depois da feiura, manter o ideal, manter o brilho nos olhos, né? Fez um esforço para além da razão, que é esse heroísmo que a gente vai identificar como o heroísmo daqueles que mudaram o mundo. Sim, nesse livro, Meu Deus, Deus Meu, eu tentei enfatizar a minha experiência de leitura da Bíblia, né? Então, como leitor da Bíblia, eu sempre fiquei muito impactado no nível emocional, sentimental, e eu sempre senti que a Bíblia dizia, eu fui escrita para ti, né? Que a linguagem bíblica, ela eloquentemente fala a você, né? Ao eu, a todo aquele que está lendo, a todo aquele que está declamando, repetindo aquelas palavras, né? Então, é uma palavra de despertamento, é uma palavra de convite, é uma palavra de vocação, né? Você também venha fazer isso, venha mudar o mundo, venha fazer a diferença, né? E então, muito dessa experiência íntima, religiosa, espiritual, são minhas experiências no silêncio da minha casa, né? Às vezes realmente muito sozinho, né? Lendo essas passagens e pensando assim, poxa, que é esperado de mim? se essa é a verdade, né? Se é assim que Deus se comunica, pelo menos, né? Como é que eu reajo? O que eu faço a partir de agora? E no segundo nível de experiência, nós temos também um outro fenômeno bem típico, né, da espiritualidade humana, que é a oração, que é o momento em que eu, um pouco imitando a Bíblia, eu tento falar diretamente com Deus, tento ouvir o que é que Deus tem a dizer para mim, não só para os meus irmãos do passado, para os meus antepassados, para os profetas, né? Mas o que é que Deus tem a me dizer pessoalmente. Nessas idas e vindas da oração, que eu digo coisas e ouço coisas, ou amadureço coisas no silêncio, observo coisas em mim mesmo, né? Brota daí uma experiência que a gente pode dizer que é uma experiência mística também, né? De sentir uma presença, né? De observar uma presença. Poxa, eu gosto de todos os eventos, todas as edições de cada ano, mas eu senti algo um pouco diferente nesse ano. Quando eu fiz a minha própria palestra, eu tinha imaginado que eu ia ousar bastante, que eu ia fazer algo original, dar um passo além, falando mais explicitamente sobre o que é essa espiritualidade vivenciada, exercida, né? Ok, a gente vê essas estatísticas que mostram que isso é muito importante, que isso muda a vida das pessoas, que tem que ter, né, espiritualidade, que isso é bom para nós, gera felicidade. Tá, como fazer? O que você pode fazer para ter espiritualidade? Né? O que é espiritualidade de fato? É essa presença, essa comunhão, né? É o desenvolvimento das virtudes que são recomendadas por todos os grandes mestres espirituais de todas as religiões, né? Todos os sábios, todas as filosofias espiritualistas. Mas aí, para minha própria surpresa, eu vi várias apresentações que foram na mesma direção, que queriam justamente ousar dar esse passo além. E aí, claro, quando isso acontece, a gente percebe, ou sente o cheiro, desconfia de que há uma mudança cultural em curso, de que já se tornou aceitável, inclusive academicamente, no território da própria pesquisa, não só num outro território religioso, talvez, falar sobre essas experiências e sobre como elas são transformativas e importantes.